Eu tenho cabelo um pouco abaixo do ombro, meus cabelos são castanhos escuros, os meus olhos também são castanhos escuros. Eu estou vestindo um vestido azul com alguns detalhes. Eu estou esperando um neném. A minha pele, ela é morena clara. Eu estou usando um relógio na mão esquerda, pulseiras e anéis também na mão direita. E atrás de mim tem uma parede e eu estou ao lado do professor Júlio de matemática. Olá galera, eu sou o professor Júlio de matemática. Eu tenho cabelo loiro, estou com um topete, usando óculos com aba branca, estou com uma blusa polo azul escuro e com um relógio no pulso esquerdo. Olá galera, para continuar o conteúdo, como que a gente lê esses números decimais? Você viu que os números decimais são aqueles números que aparecem a vírgula nele. Então, quando a vírgula aparece, ela vai acabar dividindo os números que vão estar na frente da vírgula e os números que vão estar na parte de trás da vírgula, que são chamados os números decimais. Então, os números que estão na frente da vírgula, no caso aqui o número 1234,567, a gente tem o 1234 como o número que vem na frente da vírgula, como fosse a minha parte inteira. Eu comprei 1234 alguma coisa inteira. Só que o número que vem atrás da vírgula, ele é chamado a minha parte decimal. A parte decimal que vem atrás da vírgula, no caso eu tenho aqui o 567 como parte decimal. Para a gente poder treinar um pouquinho o que é a parte inteira, o que é a parte decimal, ou seja, quem é a parte que vem na frente da vírgula como número inteiro e quem vem atrás da vírgula como número decimal, a minha parte decimal do número, vamos treinar um pouquinho no exemplo que eu tenho ali. Eu tenho o número 2,5. Nesse número, quem é a parte inteira? Parte inteira, como a gente viu aqui, é aquela parte que vem na frente da vírgula. Eu tenho duas peças inteiras. Então, a parte inteira é o 2. A parte decimal é a parte que vem atrás da vírgula. No caso ali é o 5. No caso, 5 aqui é o garimpo da minha parte decimal. Outro exemplo, 12,008. Eu tenho como parte inteira quem está na frente da vírgula, o 12. E a parte decimal, quem está atrás da vírgula. Nesse caso, é o 008. Aquele zero ali conta, porque ele pulou 3 casas. A gente vai ver isso mais para frente daqui a pouco. E o número 0,81? Quem é a minha parte inteira? Quem está na frente é o 0. Nesse caso, se a minha parte inteira não é nada, eu não preciso escrever nada, ou se quiser colocar 0 ali. Só que quem é a minha parte decimal? Eu tenho duas partes decimal aqui, dois algarismos. Então ali é 81. Bom, agora que eu sei quem é o número que é a minha parte inteira e quem é a minha parte decimal, quem são algarismos do meu número decimal, então eu posso classificar eles. Como? Respeitando aquela ordem que a gente viu lá nos números naturais, na minha parte inteira. Então eu tenho 1234 como minha parte inteira, tendo 4 como algarismo da unidade, tendo 3 como algarismo da dezena, o 2 da centena e esse 1 unidade de milhar. E agora, atrás da vírgula, como é que eu leio? Atrás da vírgula tem o número 567. O mesmo procedimento que eu leio para frente é muito parecido atrás da vírgula, só que agora eu vou ler como décimos, 5 décimos, centésimo, 6 centésimos e milésimo, 7 milésimos. Essa nomenclatura vai me ajudar a entender, a ler esses números decimais. Só que como que eu leio ele? Eu tenho duas maneiras para ler o mesmo número decimal. Primeiro, separando a parte inteira da parte decimal, que nem a gente viu anteriormente. Eu tenho aqui 2,5. Eu tenho 2 como parte inteira e 5 como parte decimal. Como eu tenho um só algarismo depois da vírgula, eu posso ler 2 inteiros e 5 décimos. A gente viu, o primeiro algarismo depois da vírgula recebe o nome de décimo. Eu posso ler também a letra B, 12,008, aquilo que eu falei. Eu pulei aqui 3 algarismos e isso vai influenciar na leitura. Separando a parte inteira da minha parte decimal, quem é a minha parte inteira? O 12, então eu vou ler 12 inteiros. Nesse caso, como eu pulei 3 casas para chegar no 8, 3 casas depois da vírgula, eu leio milésimo.
Então, eu vou ler 12 inteiros e 8 milésimos. Terceiro exemplo, 0,81. Aquilo que eu te falei, eu não tenho parte inteira. Eu vou falar que eu tenho zero alguma coisa? Não, então eu não preciso dizer que eu tenho zero inteiro. Eu só vou ler o 81, que é a minha casa decimal. Só que como são dois algarismos após a vírgula, a gente estudou anteriormente que a gente falava o quê? Centésimo. Então eu vou ler como? 81 centésimo. Mas preste atenção que costuma cair em avaliações externas, pode cair até numa atividade para vocês, que eu posso ler separando a minha parte inteira da minha parte decimal, mas eu posso ler não separando, lendo o número todo junto, sem vírgula. Como assim, professor, sem vírgula? Sem vírgula. Esse número, se não tivesse vírgula, você ia ler como? 25, não é isso? Só que você pode escrever 25 ali, sem problema nenhum. Mas para dizer que ele tem uma casa depois da vírgula, eu tenho que colocar a palavra décimo. Foi isso que a gente viu? Então eu posso ler da seguinte maneira: 25 décimos. Então eu tenho a mesma representação, colocando a parte inteira, separando a parte inteira da minha parte decimal, ou lendo tudo junto, colocando quantas casas decimais esse número tem. Vamos para o segundo exemplo? 12,008. A gente leu aqui, separando a parte inteira da parte decimal. 12 inteiro e 8 milésimos. Mas se eu não quiser separar, eu vou ler sem vírgula. Sem vírgula seria 12.008. Mas para eu dizer que esse 12.008, ele tem 3 casas decimais, eu tenho que acrescentar a palavra milésimo. Então, outra maneira de escrever e ler é 12.008 milésimos. Último exemplo, 0,81 que a gente leu aqui. Como fosse 81 centésimo, nesse caso aqui, se eu ler sem vírgula, continua 81. Com 2 casas decimais, eu acrescento a palavra centésimo. Nesse caso, mudou? Não. Por quê? Porque aqui não tinha parte inteira. Então, na hora de você fazer uma atividade, as duas formas estão corretas. Separando a parte inteira da minha parte decimal, ou lendo o número normalmente sem vírgula, e acrescentando quantas casas decimais ele tem. Uma casa decimal, vou colocar décimo no final. 2 casas decimais, centésimo no final. E 3 casas decimais, milésimo no final. E agora, como que eu vou ler as frações decimais? Mas primeiro, o que são frações decimais? Frações é aquele número que eu represento uma parte inteira em cima e um todo embaixo. A parte de baixo recebe o nome de denominador. Se ela for uma potência de 10, 100, 1000, ela é uma fração decimal. Então, como que eu leio? Se é uma fração que ela tem a parte de baixo 10, eu vou ler colocando décimo. Então, no caso aqui, eu tenho 4 sobre 10, eu vou ler 4 décimos. E isso é muito parecido com o número decimais. Se eu tenho 17 sobre 10, então como é que eu leio? 17 décimos. O mesmo raciocínio se for uma fração que tem o denominador 100. Eu vou colocar a palavra centésimo. Então, se eu tenho 3 sobre 100, como é que eu leio? Seguindo o raciocínio, 3 centésimos. Se eu tenho 11 sobre 100, seguindo o raciocínio, se está sobre 100, 11 centésimos. Se for uma fração sobre 1000, eu coloco a palavra milésimo. Então, se eu tenho 2 sobre 1000, como é que eu leio? 2 milésimos. E se eu tenho 15 sobre 1000, eu vou ler 15 milésimos. Você viu que é muito parecido a nomenclatura com os números decimais. Vamos aprender mais sobre os números racionais no próximo vídeo.